Oi gente, tudo bem com vocês? Como estão de quarentena? Doido para sair de casa igual eu mesmo, que eu também já estou doido para sair de casa, já não aguento mais sair de casa para vir aqui gravar o vídeo, depois volto e fico dentro de casa, já estou doido para sair. Estou doido para ver vocês voltarem a fazer aula comigo. Esse negócio de videoaula eu acho meio sem graça, eu gosto mesmo de dar aula com vocês, comigo aqui. Hoje a gente vai continuar falando aqui do nosso assunto, que é potenciação. Na aula passada a gente aprendeu o que era potenciação, a gente aprendeu como resolver uma potenciação e hoje a gente vai falar aqui rapidinho sobre como fazer a leitura de potências. Como é que a gente lê essas coisas aqui, ó, que na aula passada a gente aprendeu a resolver. Hoje a gente vai aprender aqui a leitura. É só uma explicação rapidinha aqui para vocês entenderem. Como é que a gente vai fazer a leitura? Todas as vezes que a gente tem uma potenciação, o expoente, que é o número pequenininho, ele é lido, ele é falado como um numeral ordinal. Vocês lembram o que são os numerais ordinais? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e por aí vai. Porque ordinal, porque vem de ordem, né? Então vem em ordem. Então é o número, o expoente, ele vai ser falado dessa forma. A base não. A base ela é falada como numeral normal. Então aqui, por exemplo, a gente tem o 2 na base e o 5 no expoente. Como é que a gente faz a leitura disso? Qual que é a pronúncia correta? A gente vai ler da seguinte forma: 2 elevado à quinta potência. 2 elevado à quinta potência. Vou escrever aqui para vocês. 2 elevado à quinta potência. 2 elevado à quinta potência. O segundo exemplo, a base é o 7 e o expoente é o 8. Então, como é que vai ficar? 7 elevado à oitava potência. 7 elevado à oitava potência. Terceiro exemplo, a base é 13, o expoente é 9. Então, 13 elevado à nona potência. E aqui embaixo, 35 é a base e 1 é o expoente. Então, 35 é elevado à primeira potência. Trinta e cinco elevado à primeira potência. E aqui do lado a gente tem o 5 na base e o 0 no expoente. Nesse caso aqui, o nosso expoente, que é o 0, ele não vai ser falado como número ordinal, porque não existe pronúncia de 0 em ordinal. Então a gente lê dessa forma aqui, olha, 5 elevado a 0. Nesse caso aqui, os números ficam na forma normal. Então, 5 elevado a 0. E só para relembrar, na aula passada a gente falou sobre dois casos que são especiais, né? Quando o expoente é 2 e quando o expoente é 3. Quando o expoente é 2, a gente pronuncia quadrado. Então, 3
elevado ao quadrado. Não é segunda potência, é quadrado, a forma correta. Três elevado ao quadrado. E quando o expoente é 3, como é que a gente pronuncia mesmo? Falei na aula passada. Cubo. Então, 5 elevado ao cubo. Não é terceira potência, tá? Não vai escrever, se pedir lá na prova, no exercício, para vocês fazerem, escrever por extenso, colocar terceira potência não, que está errado. Quando é 3, é cubo. 5 elevado ao cubo. Então, quando é 2 é quadrado e quando é 3 a gente pronuncia cubo, certo? Então, agora vamos falar sobre expressões numéricas que tenham potência. A gente viu, a gente aprendeu, reviu, né, na verdade, que vocês já tinham visto aí nos anos anteriores, como resolver expressões numéricas com soma, subtração, multiplicação e divisão. Isso aí vocês já tinham aprendido, a gente só fez uma revisão esse ano. Aí, agora a gente vai aprender a resolver uma expressão numérica que, além dessas operações, também tenha uma potenciação, que tenha potência. Toda expressão numérica que tenha soma, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, qual que vai ser a ordem de prioridade? O que a gente vai resolver primeiro? Primeiro, a gente vai resolver a potenciação. Então, primeiro a gente tem que resolver a potenciação. Depois que a gente resolve a potenciação, a gente vai resolver quem mesmo? Resolver a divisão e multiplicação. Deixa eu cortar aqui porque senão não vai caber. Multiplicação na ordem que aparece, né? Lembra que multiplicação e divisão não tem prioridade de uma com a outra, não. É quem vem primeiro. E, por último, a gente resolve a soma e subtração também na ordem em que aparece. Vou ter que puxar para lá. Subtração na ordem em que aparece. Ah, eu esqueci de falar para vocês, eu pensei em falar e depois eu esqueci. Pausa o vídeo, tá? Quem não fez isso, volta um pouquinho o vídeo aí e copia a leitura das potências que nós fizemos aqui, tá? Eu esqueci de falar na hora que era para vocês darem uma pausada e copiar no caderno. Quem não fez isso, volta um pouquinho o vídeo aí, copia as expressões, a leitura das potências, tudo direitinho para ter no caderno, ok? E aqui a mesma coisa, tá? Depois que eu acabar de resolver, dá uma pausada no vídeo e copia o exemplo, copia a ordem de prioridade no caderno, tudo direitinho, beleza? Igual a gente faria se vocês estivessem aqui comigo na sala de aula. Então, primeiro a gente resolve a potenciação, depois a gente resolve a divisão e a multiplicação na ordem que aparece, e depois a gente resolve a soma e a subtração na ordem que aparece. Eu tenho aqui um exemplo para ilustrar essa situação. 25, ó, coloquei essa letra B aqui, não sei nem porquê, porque eu estava copiando. 25 mais 6 elevado ao quadrado dividido por 12 menos 13 mais 42.
Primeiro a gente resolve a potenciação. Então a gente tem que resolver o 6 ao quadrado. Então 25 mais. Aí eu vou resolver 6 elevado ao quadrado. Deixa eu escrever aqui do lado. 6 elevado ao quadrado. 6 elevado ao quadrado é o número 6 repetido 2 vezes. 6 e 6. Coloco o sinalzinho de vezes aqui. 6 vezes 6, 36, certo? Então vamos voltar lá. No lugar do 6 elevado ao quadrado, eu vou escrever 36. Dividido por 12, menos 13, mais 42. Soma, divisão, subtração, soma. Quem é que eu vou resolver? A divisão. Então, 25 mais. Aí, vamos resolver a divisão agora. 36 dividido por 12. Aqui do lado. 36 dividido por 12. 12, quantas vezes que vai dar 36? É o 12? 3 vezes. 3 vezes 2? 6. 3 vezes 1? 3. 36 menos 36, 0 e 0. Então, 36 dividido por 12 é igual a 3. Volta aqui, escreve o resultado. E copia o restante. Menos 13 mais 42. Agora eu tenho soma, subtração e soma. Vou resolver na ordem em que aparece. 25 mais 3. 25 mais 3, 26, 27, 28. 28 menos 13 mais 42. 28 menos 13. Do lado aqui, 28 menos 13. 8 menos 3, 5. 2 menos 1, 1. Então, 15. Mais 42. 15 mais 42, vamos fazer aqui do lado também. 15 mais 42. 5 mais 2, 7. 1 mais 4, 5. Então, 57. Então, o resultado... Ó, eu escrevendo 52, gente. 57. Então, o resultado da nossa expressão é 57. Primeiro resolvi a potência, depois resolvi a divisão e depois fui fazendo a soma e a subtração na ordem em que apareceu, certo? Vamos fazer um outro exemplo aqui agora. O que a gente tem aqui? Olha, 15 mais 6 mais, abre parênteses, 16 dividido por 2 menos 4, fecha o parênteses, elevado ao quadrado, mais 10 vezes 3. Quando uma expressão numérica tem parênteses, a gente sempre resolve o parênteses primeiro. Então, na potenciação, essa regra vai continuar, tá? Sempre vai resolver o parênteses primeiro, elimina o parênteses e aí depois você vai seguindo aqui. E a ordem de prioridade é mantida. Então, a gente vai resolver dentro do parênteses pela ordem de prioridade. Depois que a gente eliminar o parênteses, a gente também vai manter a ordem de prioridade. Então, nosso primeiro objetivo é sumir com esse parênteses. Então, eu vou copiar aqui o 15 mais 6 mais. Dentro do parênteses, o que a gente tem? Uma divisão e uma subtração. Divisão e subtração, a gente resolve primeiro a divisão. Então, 16 dividido por 2. 16 dividido por 2. O 2, quantas vezes que vai dar 16? 8. 8 vezes 2, 16, 0 e 0. Então, aqui a gente coloca 8 menos 4, fecha o parênteses, elevado ao quadrado, mais 10 vezes 3. Agora, vamos fazer a subtração para esse parênteses sumir. 15 mais 6 mais
8 menos 4. Quanto que falta no 4 para ele chegar no 8? 5, 6, 7, 8. Falta 4. Então, 8 menos 4, 4 ao quadrado, né? Porque o que estava dentro do parênteses está sendo elevado ao quadrado. Então, como o resultado foi 4 ao quadrado mais 10 vezes 3. O parêntese sumiu, 4 aqui no resultado e o quadrado está aqui. Agora, quem que a gente resolve? A potenciação. 15 mais 6 mais, vamos resolver, 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é o 4 repetido 2 vezes. 4, 4. 4 vezes 4 é 16. Voltamos aqui. Então, coloca o 16 aqui no lugar do 4 ao quadrado, mais 10 vezes 3. E agora, quem que a gente resolve? A multiplicação, ordem de prioridade. Então, vamos copiar tudo aqui, ó. 15 mais 6, mais 16, mais 10 vezes 3, 3 vezes 10, 30. Soma, soma, soma. Agora é só somar. Eu posso até somar tudo de uma vez, né? Que eu estou só fazendo conta de somar. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Se eu apertar aqui no cantinho, acho que vai caber. 15, 16, 36. 5 mais 6, 11. 11 mais 6, 17. Fica 7, vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. 67, certo? 15 mais 16 mais 30 mais 6 igual a 67. Então, resposta 67. Então, expressão numérica com potenciação. Primeiro a potenciação, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Quando tiver parênteses, primeiro eliminar o parênteses e depois resolver a expressão. Certinho?